Em linguagens de programação, funções são uma construção linguística da mais alta importância para o desenvolvimento de programas e tão mais importante quanto maiores forem esses programas. Desse modo, nós apresentaremos a sintaxe e a semântica de funções, a forma de construção de programas que utilizam funções, como que você distribui em arquivos no Scilab, e veremos também que funções são um mecanismo para a implementação de recursão, que é um conceito central da ciência da computação e que nós veremos com detalhes na aula de hoje. Para que servem funções? Bom, funções servem para uma série de coisas. Tá bom? A primeira delas é reaproveitamento de código. Segunda, é para a criação de módulos que encapsulam detalhes e permitem a divisão de trabalho. Quando você pega um programa grande, vou falar de um enorme aqui, tá bom? O Android, deve ter umas 20 milhões, não estou brincando, 20 milhões de linhas de código. Como que é possível construir isso, gente? É possível graças à modularização. Tá bom? E funções cumprem um papel fundamental nessa parte de modularização de programas. E a ideia é que você divide, você consegue, modularizando, você consegue dividir o seu trabalho. Você encomenda para um programador ao desenvolvimento de uma certa função, da qual você vai ser cliente, simplesmente. Então, com isso, você consegue, tendo uma equipe, você consegue dividir o seu trabalho por diversos programadores. Serve também como uma ferramenta para o desenvolvimento top-down de programas, que é um conceito que nós veremos em seguida. E também, ainda, importantíssimo isso, servem para prescrever comportamentos repetitivos, utilizando a forma recursiva de funções, que é o que nós veremos nessa aula ainda. Vamos começar olhando o aspecto de reaproveitamento de código de funções. Para isso, vamos começar com um exemplo aqui. Então, faça um programa que leia dois inteiros, n e k, e que calcule e imprima o número de combinações de n por k, dado por aquela fórmula que vocês conhecem, combinações de nk a k, que é n fatorial sobre n menos k fatorial, k fatorial. Olhando simplesmente para isso daqui, a gente percebe que nós temos 3 cálculos de fatorial a serem feitos. Bom, isso nos assusta. Bom, já existe a função factorial do Scilab, tá bom? Mas nós não vamos usar. Vamos usar o nosso código para o cálculo de fatorial, que é aquele que nós vimos na aula passada. Daqui, você faz φ igual a 1, você quer calcular o fatorial de v, tá bom? Para ir variando de 1 até b, você faz φ igual a φ vezes i. Bom, esse é o código que nós conhecemos. Bom, então, para reaproveitá-lo, nós precisamos adaptar para os 3 fatoriais que a gente precisa calcular, tá bom? Fatorial de n, fatorial de n menos k e o fatorial de k. Está aqui já o código com as suas diversas adaptações. Vamos ver com partes aqui. Bom, esses 2 primeiros comandos aqui são a leitura de n e k. Depois, esse bloco em destaque aqui é a adaptação para o cálculo do fatorial de n. Bom, aqui eu usei uma variável fat_n para armazenar esse valor do fatorial de n. A mesma coisa aqui. Eu usei uma outra variável aqui, que agora é a adaptação para o cálculo do fatorial de n menos k. Repare, esse loop aqui vai até n, esse loop aqui vai até n menos k. E aqui eu usei essa variável fatnk para armazenar esse fatorial de n menos k. A mesma coisa aqui para o fatorial de k. Bom, o loop aqui vai de 1 até k. Bom, depois disso, eu calculo o número de combinações como fatorial de n sobre o fatorial de nk vezes fatorial de k. Bom, muito bem, gente. Nós reaproveitamos, sim, o código. Mas foi sem esse destaque aqui, ó, voltando à forma como estava aqui, que alguém que esteja lendo esse programa, ele vai gastar um tempo para descobrir que se trata, na verdade, de adaptações de um mesmo código. E ao fazer essas adaptações, a gente pode cometer um erro, pode cometer aqueles pequenos erros que agora vocês já sabem que a gente sempre comete ao construir programas. Usando funções, nós temos uma forma muito mais elegante de fazer isso. O nosso programa principal se reduz a isso aqui. Ou seja, eu faço, aqui está a leitura de nk, e depois eu já calculo ncomb, que está chamando essa função fatorial. E a função é um outro pedaço do programa, que é escrita com esse formato aqui, com essa sintaxe, function e enfunction. Aqui está a definição da função, que nós vamos ver também com detalhes o significado disso daqui. Bom, então, a gente divide agora o nosso programa em 2 partes. Uma é o programa principal,
por enquanto, até hoje, nós só temos feito programas principais, tá? Então agora a gente vai ter programas que se compõem, além do programa principal, de uma ou mais funções. Bom, então aqui está o programa principal e aqui está a função. Esse aqui é o código da função, é o que a função faz, tá bom? E esse daqui são as utilizações da função, são as que a gente chama de chamadas da função. Eu vou usar, para vocês verem, aqui, eu vou fazer um paralelo aqui entre aquele somador de 4 bits que nós vimos no começo do curso. Aqui está o somador de 4 bits monolítico, onde a gente, olhando com cuidado, a gente reconhece que tem 4 circuitos de soma completa aqui. Mas, evidentemente, isso aqui parece bem complicado. Se a gente mudar para essa forma aqui, bom, assim, já aqui está um daqueles módulos de soma completa. Então, a gente tem aqui 4 módulos de soma completa, o vai um desse, o vem um desse, cada um recebe 2 bits correspondentes aqui das parcelas sendo somadas. Então, essa aqui é a estrutura do nosso módulo de soma. E quando a gente quer saber como que funciona esse módulo de soma completa aqui, aí sim a gente tem os detalhes do módulo de soma completa. Ou seja, estes 2 circuitos aqui, apresentados dessa forma, tá? Esses 2 diagramas de circuito, eles são muito mais legíveis, eles são muito mais compreensíveis do que aquela forma monolítica que nos parece uma coisa super complicada, de difícil leitura, de difícil compreensão. Ou seja, a modularização serve para isso, tá bom, gente? Para reaproveitar código, para simplificar a composição de programas. Aqui, então, fazendo paralelo, de volta aqui ao nosso programa monolítico. Bom, ele está aqui, desse jeito, e aqui está o programa modularizado. Aqui nós temos o uso do módulo e aqui o funcionamento desse módulo. A gente separa em 2 momentos. Um momento que você utiliza o módulo, momento em onde só interessa o que esse módulo faz, e o momento em que você constrói o módulo, que aí sim você tem que dizer como que ele vai fazer. Mas o fato de que essa parte constitui uma parte muito parecida com essa, que é muito parecida com essa, fica evidente aqui. Bom, aqui estou chamando com um parâmetro, esse n vai ser mapeado aqui nesse v, depois vai ser esse n menos k, depois esse k. Nós veremos daqui a pouquinho detalhes desse funcionamento. Bom, então essa aqui é a sintaxe de uma função. Você tem a palavra function, a palavra end function, e aqui você tem a saída e a entrada da função. Bom, e aqui a forma, o corpo dela, que é como que ela transforma a informação de entrada na informação de saída. Às vezes a gente tem interesse em funções com mais de um parâmetro de saída, e essa aqui que é a sintaxe, que digamos aqui seria uma função Q2G, pelo nome a gente lembra, né, equação de segundo grau, que recebe os 3 coeficientes, A, B e C, de uma equação de segundo grau. Então, eu calculo delta, que é B2 menos 4AC, e calculo R1 e R2, são as 2 raízes. Então, esses 2 parâmetros de saída aqui, eles são calculados aqui no corpo da minha função. A chamada dessa função, Q2G, é assim, você coloca 2 parâmetros aqui para receber os valores calculados pela função. Aqui, então, estão os parâmetros de entrada, bom, e aqui os parâmetros de saída no momento da chamada.